Segundo o Relatório Mundial sobre Disparidade de Gênero do Fórum Econômico Mundial, de 2000 a 2018, as condições de acesso, participação e permanência das mulheres latinas em cargos políticos cresceram mais de 18%. Em países como o Haiti e o Paraguai, a participação feminina na política é baixa e varia de 3 a 10%. Já na Bolívia, Costa Rica e México, a participação é muito mais elevada, entre 45% e 53%. O Brasil aparece entre os 4 últimos países da região. A América Latina precisa de pelo menos 80 anos para eliminar a disparidade de gênero existente, avaliada em cerca de 30%. Mulheres na política. A PUC-Rio recebeu a candidata a vice-governadora do Rio de Janeiro, Ivanete Silva, e a atual deputada Thalília Petroni, do PSOL, além da digital influencer Jujute, para um debate sobre a representação e a ocupação de mulheres em cargos de liderança. Confira agora. A também professora Ivanete Silva comenta a relação da educação no Brasil com a falta de mulheres no Congresso. Pensar uma mulher juíza, pensar uma mulher chefe de Estado assumindo o executivo, né, isso é inconcebível, porque a mulher ela não tem, na visão deles, esse poder de estar nesse lugar, né? Quando o poder não é uma questão de força. O machismo ele ainda está entranhado fortemente na nossa sociedade, né? Romper com isso demanda, né? Termos mais mulheres, botando o pé na porta, como a gente diz, indo mesmo para esses espaços, se qualificando, colocando a sua voz, né, a sua força, sabe? Também no chamado a outras mulheres, né? A gente também não pode atuar sozinhas, então a gente precisa de um coletivo imenso de mulheres para estar ocupando esse poder sim, para também reverter esse poder a outras mulheres e mudar, né, essa sociedade ainda tão machista, né, racista ainda, como ela é. A integrante do CANTRA, Casa da Mulher Trabalhadora, e do Coletivo Passarinho, Daniele Santana, mora desde 2016 na Argentina e fala do protagonismo feminino na política local. O povo argentino ele tem memória. Eles sabem que lá, por exemplo, ocorreu uma ditadura e eles não querem que voltem atrás. Então, acho que essa questão da memória está muito ligada também no movimento feminista. As mulheres sabem qual é a capacidade delas, elas estão na rua, elas chamam as marchas e elas não aceitam menos do que isso, de eu como mulher vou estar aqui na linha de frente, vamos lutar pela nossa liberdade, pelo aborto seguro e gratuito, que já está pela segunda vez, voltou agora em discussão. Ano passado foi uma grande mobilização com mais de 2 milhões de mulheres nas ruas e isso se deve sim às mulheres que eram linha de frente. E mulheres pobres também que estão aí nas marchas e você vê essa diferença. Assim como na Argentina, a memória do povo chileno ainda possui vestígios da ditadura. A candidatura de Michelle Bachelet, a primeira presidenta do país, promoveu uma discussão sobre os lugares que as mulheres ocupam. A presidente, ela ensinou e de alguma forma, ela levantou uma bandeira muito importante no Chile, porque por se tratar de um país machista, um país latino-americano que guarda, que preserva esses valores muito conservadores, ela deu uma virada na perspectiva feminista sem cair naquele clichê do feminismo embandeirado, e sim numa questão de retomada de direitos e de igualdade de direitos, de discussão, de políticas e de respeito também. Está crescendo o respeito pelas minorias, pelas mulheres, pelas comunidades diferentes, as comunidades indígenas também, isso é algo que tem crescido muitíssimo. Hoje há várias líderes nas câmaras e inclusive a promessa de novos candidatos, novas candidatas mulheres para as próximas eleições. Vamos ver o que vai acontecer. De acordo com dados da União Interparlamentar, a proporção de assentos legislativos ocupados por mulheres na América Latina é de apenas 29% no total. Com as cotas de paridade de gênero nos partidos, nas eleições de 2018, o Brasil teve 35% das mulheres que concorreram à Câmara recebendo menos de 320 votos, segundo pesquisa da BBC.
Para a deputada estadual do Rio de Janeiro, Mônica Francisco, do PSOL, devemos mudar esse quadro levantando pautas que nos representem, já que não basta apenas ser mulher. Benedita da Silva, Jurema Batista, que Marielle Franco sempre falava, né? E a própria Marielle Franco, tantas outras que vieram antes de nós e que abriram esse caminho, que sofreram violência, como Jurema Batista, por exemplo, né, me falando do quanto ela era hostilizada com xingamentos racistas dentro aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É propor, a gente quer fazer política junto, a gente quer fazer campanha, a gente quer desde protocolar um projeto de linguagem não sexista até um combo de projeto antirracista, como eixo norteador de atuação do mandato, passando por formação, qualificação de profissionais no âmbito do Estado, para que entendam essa conformação de sociedade que é diversa, que é plural e que precisa ser respeitada. A advogada membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro, Mariana Rodrigues, avalia a pluralidade de lideranças ao longo da luta feminista. A gente, para falar antigamente, por que a gente fala gritando? Todo mundo critica que eu falo, que eu tenho um hábito, né, de me expressar gritando, porque a gente só era ouvido assim. A gente tinha que gritar, porque jamais ouviam a gente. Então, isso é uma historicidade importante, é marcado isso. A conquista foi essa. Se hoje nós temos Tábatas, se hoje nós temos Mariana em determinados momentos, Mariana também tem outros momentos, mas isso foi um equilíbrio alcançado pela luta. E também o lugar que você ocupa. Uma Marielle, por exemplo, se ela falasse baixo no plenário, você pode ver os discursos dela na Câmara. São todos mais altos, mas vocês podem perceber todos os discursos dela, todos. Você ouve um burburinho atrás. E você não vê isso com outras pessoas, principalmente homens brancos. Não vê. Então há um recorte de gênero, há um recorte de classe e há um recorte racial. Então eu acho que é isso. A gente tem várias de nós. Uma coisa diferente, né? Porque um homem é muito conhecido, isso é muito, né? O homem é muito conhecido por um tipo de perfil. Ele é dominador e tal, e ele normalmente é assim em vários lugares. O homem tem esse perfil, a mulher, ela mais uma vez, pela construção social e para poder ocupar, ela se divide. A igualdade de gênero é o 5º objetivo de desenvolvimento sustentável. Por mais mulheres na política latino-americana, precisamos olhar nossa história. Por essas que abriram nossas portas e tantas outras que não conhecemos, está na hora de arregaçar as mangas. Somos mulheres, a resistência